termos de estrutura atômica básica. Um assunto maneiro, porém bem fácil. O melhor de tudo é que ele é muito fácil. Só que a gente não pode se enganar com o seguinte: o assunto é fácil, então ele não cai muito em prova, não precisa dedicar muita atenção. Galera, não podemos ir por esse lado aí enganoso. O assunto ele é recorrente em prova, é base para muitos outros temas dentro da química, inclusive alguns temas que envolvem cálculos. Às vezes a gente acaba errando coisas lá na frente porque não tem essa base consolidada logo aqui no início. Então a gente vai pegar tudo aquilo que é necessário, claro, de uma maneira muito simples, objetiva e direta para que você tenha um êxito em tudo que você for fazer em termos de estrutura atômica básica na tua prova, beleza? Sem mais conversa, bora pro vídeo. Galera, o que significa essa estrutura atômica básica? É a composição do átomo de uma maneira muito simples. Se a gente está falando de teoria atômica de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e por diante, sem colocar conceitos mais complicados, como, por exemplo, orbitais e distribuição eletrônica envolvendo orbitais, a gente não vai falar ainda sobre isso. Fica para um outro vídeo. Nesse momento, a intenção é você conhecer o que é que tem por dentro do átomo e como que eu posso escrever esse átomo na minha prova. O átomo é uma região que eu posso considerar como sendo circular, onde tem um local bem no meio chamado de núcleo e em volta os elétrons orbitando esse núcleo de maneira muito simples. Mas o que seria a representação desse átomo para a gente enquanto matéria? O átomo pode ser entendido como uma unidade fundamental de tudo aquilo que existe, daquilo que é matéria. Só que eu sei que é importante saber a constituição desse átomo. Então ele tem núcleo e eletrosfera. Esse conceito de que o átomo é a unidade fundamental não é algo que, claro, você vai levar para a prova, vai aparecer como uma pergunta de prova para você. Não é isso. É interessante eu entender que tudo aquilo que existe é formado por uma unidade básica fundamental, que é o próprio átomo. E esse átomo ele tem duas regiões bem diferentes uma da outra. Aliás, são regiões bem opostas, uma em relação à outra. Uma é um núcleo que tem prótons e nêutrons, a outra é a eletrosfera que tem os elétrons. O núcleo com os prótons representados pela letra P, massa 1 e carga mais 1. O nêutron, massa 1 e carga 0. Enquanto os elétrons, representado pela letrinha E, um E minúsculo, e um sinal negativo em cima, que é o -1 a carga do elétron. Galera, a oposição dos dois, ela se dá de uma maneira macro e de uma maneira micro. Eu posso olhar para o átomo e já ver na representação do átomo, ver qual é a oposição que há entre núcleo e eletrosfera. Mas entenda o seguinte, assim como tudo que a gente conhece que são opostos, por outro lado, eles se complementam, há uma complementariedade. O núcleo e a eletrosfera se complementam de tal modo que eles constituem o átomo, a unidade átomo. Então vamos olhar para a imagem, para a figura representativa desse átomo e entender como é que é essa estrutura básica e também a oposição entre os dois, que dessa oposição a gente consegue tirar todas as características necessárias para a gente. O átomo ele é circular, claro que ele pode ter esse tipo de representação, que é semelhante até ao Wi-Fi, né? Onde cada linha dessa aqui seria uma camada eletrônica. O átomo ele é circular, bem no centro tem o núcleo e em volta a eletrosfera. O elétron está na eletrosfera, de forma muito geral, onde ele se move com uma velocidade constante. Galera, o núcleo ele está no centro. A eletrosfera é periférica. Daí eu já tiro uma diferença entre os dois. Núcleo, região central, eletrosfera, região periférica. Outra característica importantíssima que mostra a oposição entre os dois é que o núcleo, devido ter partículas positivas, ele apresenta uma carga característica positiva. Então o núcleo para mim é uma região central e positiva, enquanto que a eletrosfera é uma região periférica e negativa. Eu já te dei duas oposições entre os dois. Lembra da primeira? O núcleo é uma região central e a eletrosfera é uma região periférica. O núcleo
é uma região positiva e a eletrosfera é uma região negativa devido à presença dos elétrons. Uma terceira característica importante para você fechar essa oposição entre os dois é que o núcleo ele apresenta prótons e nêutrons que têm massa. E a eletrosfera tem elétron, onde a massa é praticamente desprezível. Quer dizer, então, que dentro do átomo todo, a massa se concentra no núcleo, que é a região central. Então, eu posso dizer que o núcleo é uma região maciça, enquanto a eletrosfera é praticamente vazia. Então, vamos lembrar das três características? Vamos lá? O núcleo é uma região central e a eletrosfera é uma região periférica. O núcleo é uma região positiva e a eletrosfera é uma região negativa. O núcleo é uma região maciça, porque tem partículas que apresentam massa, enquanto a eletrosfera é uma região praticamente vazia, porque lá se encontram os elétrons e a massa do elétron é praticamente zero, ela é desprezível. Então, até então, você já conseguiu perceber três importantes diferenças entre núcleo e eletrosfera, mas eu entendo também que os dois se complementam, constituindo a unidade que nós chamamos aqui de átomo. A representação que você vê aqui como linhas, ela é muito usual para a gente e até prática para muitas situações. A gente coloca um núcleo aqui nessa ponta e em volta todas as camadas identificadas como K, L, M, N, O, P e Q. Lá na teoria atômica de Bohr, a gente começa a ter identificação dessas camadas, onde a gente começa a quantizar cada nível de energia. Não é o objetivo da aula, mas fica a dica para a gente lembrar disso daí depois. Onde é que os elétrons se encontram? O elétron eu posso representar a princípio, em qualquer lugar dessa eletrosfera. Vou colocar aqui para a gente apenas 2 elétrons na última camada, na camada Q, porque até então nós temos 7 camadas ocupadas por elétrons. Então essa representação ela vai ser muito útil para você, principalmente quando se falar em ligações químicas, em reações, em carga elétrica dos átomos, beleza? Carga elétrica envolvendo cátions e ânions. Isso daqui vai ajudar muito você. É uma representação bem prática daquilo que me permite enxergar a estrutura do átomo. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Agora, galera, se eu já falei que o átomo ele tem carga positiva e carga negativa, é interessante eu saber como que agora eu escrevo esse átomo. Já sei desenhar o átomo. Coloco camadas em volta de um núcleo, K, L, M, N, O, P e Q. Agora eu quero escrever na minha prova. É óbvio que se o teu professor pede para você escrever o átomo de cálcio, por exemplo, você não vai colocar um núcleo e várias linhas em volta, a não ser que ele peça uma representação, algo visual ou um modelo para aquele átomo. Ok, você pode fazer isso aqui. Caso contrário, você deve escrever a representação desse átomo com uma letra que seja inicial, às vezes é inicial, às vezes não, para aquele elemento. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. O átomo, antes da gente escrever como que esse átomo deve estar na nossa prova, é importante você lembrar que ele tem 2 características. Isso tem que ser marcante para a gente. O átomo ele tem massa atômica e tem número atômico. O que é a massa do átomo? Lembra que a gente disse que é dentro do núcleo que eu tenho a massa do átomo? Porque lá dentro tem prótons e nêutrons? Então, claro, nada mais lógico afirmar que a massa do átomo é P mais N. A massa do átomo é a soma de partículas nucleares, próton mais nêutron. O que é o número atômico? É o número de prótons. É a quantidade de partículas positivas que tem dentro do núcleo. É por isso que para a gente o Z é igual ao P. Logo, lembre que essa fórmula ela pode ser escrita também como A é igual a Z mais N, porque para a gente o Z e o P representam a mesma coisa, tá legal? Às vezes, galera, esse tal de número atômico aqui ele é chamado
de carga nuclear. Poxa, o que é a carga nuclear? É a carga que tem dentro do núcleo. E a carga que tem dentro do núcleo é o próton, porque nêutron não tem carga. E também, em alguns momentos, difícil você encontrar, mas pode ser chamado de número de Moseley. Beleza? Então vamos lá. O átomo ele tem massa atômica e número atômico. Como que eu vou escrever isso na minha prova? Vou representar aqui o átomo como sendo a letra X, representando um átomo qualquer. Na parte de cima eu vou ter um número e embaixo também. O número de cima para mim representa a massa do átomo e embaixo o número atômico. Mas Daniel, eu vi uma vez uma prova da minha escola e tinha uma tabela periódica e era para fazer a distribuição eletrônica para aquele átomo. E eu fui lá e peguei o número de baixo, o número atômico, que pode ser entendido como número de elétrons. E deu tudo errado. É porque você não percebeu que em muitas tabelas periódicas a gente não tem essa organização como algo padrão. Às vezes aparece, mas às vezes pode ser trocado. A massa pode estar embaixo, o número atômico pode estar em cima, o número atômico de um lado, a massa do outro. Então isso varia bastante. Aí que vem a pergunta que eu tenho certeza que você já se fez. Como é que eu vou saber então se a massa pode vir em cima, embaixo, de um lado, do outro? Como é que eu vou saber quem é de fato um e outro? É muito simples. Lembre sempre que o número atômico ele é sempre o menor valor. Independente de onde estiver, o número atômico é sempre o menor valor. É claro, com exceção do átomo de hidrogênio, que a massa é 1 e o número atômico é 1. Nessa ocasião, os valores se igualam. Massa 1 e número atômico também igual a 1. Fora esse carinho aí, o resto vamos pensar desse jeito. O número atômico é sempre menor do que a massa atômica. Ok? E para finalizar, galera, o átomo, ele, em relação às cargas, já que nós estamos falando também de número atômico, ele pode apresentar um desequilíbrio de cargas ou não. Se o número de cargas entre prótons e elétrons for igual, o átomo é chamado de neutro. E se for diferente, ele é chamado de não neutro. Só que você não vai ver em prova a identificação não neutro, você vai ver a identificação íon, a nomenclatura íon. Então o átomo ele pode ser neutro e ele pode ser íon. Isso em relação às cargas. Então vamos lá. Quando que o átomo é neutro? Quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, positivos é igual a negativo. Se eu fosse escrever um átomo neutro aqui, pegando aqui o gancho do X, ele ficaria desse modo aqui, ó. O X, onde vai ter um certo valor de massa, vai ter um certo valor de número atômico, e aqui em cima não tem nada escrito. Ele é neutro. Se não tem nada escrito, subentende-se que aqui em cima se tem o número zero. Por que é o zero? Porque o número de positivos é igual ao número de negativos. Imagina que ele tem 10 prótons. Quantos elétrons ele tem? 10. 10 positivos com 10 negativos. A gente anula essa totalidade de cargas, por isso que a gente fica com carga zero. É muito fácil identificar o íon, porque ele não tem carga zero. Ele vai ter carga positiva ou carga negativa. Como assim? O íon ele pode ser cátion e ele pode ser ânion. Quando que o íon é um cátion? Quando ele tem excesso de positivo. E o positivo para a gente é o próton. Quando que ele vai ser ânion? Quando ele tem excesso de negativo. Então bora entender aqui esse finalzinho? O cátion eu vou representar pela letra X de novo. Ele vai ter um certo valor de massa e número atômico, não vou escrever ali, só para que dê destaque, para que você perceba o destaque da carga. A carga eu vou representar com uma letra Q, o Q minúsculo, e um sinal positivo. Quer dizer que o cátion sempre vai ter uma carga positiva. A letrinha Q pode ser o número 1, número 2, número 3, e assim por diante. O ânion é totalmente o contrário. Você vai ter uma carga X, um número qualquer, que eu represento pela letra Q, e uma carga negativa. Quer dizer, então, que o cátion é positivo e o ânion é negativo. Qual é a justificativa de tudo isso? O cátion acontece toda vez que o átomo perde elétron. Galera, se ele perde o elétron, ele fica com excesso de próton.
ele tem cargas positivas a mais. Então, cátion, que é perda de elétron, representa carga positiva em excesso. E eu escrevo as cargas positivas. Por exemplo, eu percebo que aqui no meu átomo eu tenho 2 elétrons na última camada. Se de repente ele perde esses 2 elétrons, se esses 2 elétrons saem do átomo, eu passo a ficar com 2 prótons a mais para o átomo todo. Lembra do detalhe, galera, nunca se perde próton e nem se adiciona o próton. Pelo menos aqui não. Radioatividade a gente faz isso. A gente pode mexer na carga nuclear, mas fora a radioatividade, esqueça colocar próton e tirar próton. É sempre elétron. Então eu tiro 2 elétrons, eu passo a ter 2 prótons a mais. A carga dele, para esse átomo aqui, seria do tipo X mais 2. O que significa isso? Qual é a leitura? O X tem 2 positivos a mais. Agora vamos supor que ele estivesse ganhando 2 elétrons. Eu vou colocar um elétron bem aqui, ó. Um elétron adicional, ele recebeu um elétron, e ele recebeu um segundo elétron. Como ele ganhou 2 elétrons, o elétron é carga positiva ou negativa? Carga negativa. Então ele tem 2 cargas negativas a mais. É dessa maneira que a gente lê. O X perdeu 2 elétrons, ou X ganhou 2 elétrons. Aqui pra gente o mais significa perda e o menos significa ganho ou recebimento. É por isso que o cátion é positivo, porque ele perdeu elétron, então ele tem 2 prótons a mais. E o ânion, ele ganhou elétron, por isso que aqui ele tem 2 elétrons a mais. Ok? Não esqueça desse detalhe, isso aqui aparece demais na química toda. Inclusive lá na frente isso aqui vai ser chamado de NOx em muitas situações. O X tem carga mais 2, porque a gente entende que ele perdeu 2 elétrons. O X tem carga menos 2, porque ele ganhou 2 elétrons. Ou ele perde elétron, ou ele ganha elétron. Em termos de elemento químico, quem tem essa característica são os metais. Eles perdem elétrons e adquirem uma carga positiva. Por isso que os metais formam cátions. Os ânions é a característica dos ametais, que é totalmente contrário. Fácil de entender, né? Positivo contrário de negativo, logo metal é o contrário de ametal. Beleza, galera? Fica essa dica aqui no final entre cátion e ânion. Isso aqui é recorrente demais em prova. Inclusive, vou marcar para você com um asterisco, uma hashtag aqui, ó, só para que você lembre que essa parte da aula é uma das mais importantes. Agora, galera, agora é contigo, é praticar esse negócio, resolver exercício, pega a prova de vestibular, tenta aplicar isso, fica atento que as principais provas vestibulares de tudo quanto é lugar que você for fazer, principalmente até prova de colégio, você vai ver esse assunto com muita frequência. É a base que você precisa para desenvolver uma boa química no vestibular e no ensino médio. Beleza? Galera, valeu, grande abraço, até a próxima.